Essa questão, ela versa sobre as espécies de atos. Pô, Mota, eu achei que você só ia trazer questão de atributo, elemento... Ah, quer moleza? Quer moleza? Quer moleza? Essa parte de espécies de atos, ela também aparece em prova. E não importa o nível da prova. Veja que essa aí é uma prova de procurador, uma prova jurídica, e ele cobrou uma coisa que até em prova de técnico a gente encontra, que é essa parte de espécies de atos administrativos. Então vamos lá. Espécies de atos. Vem comigo aqui. Bom, se nós levarmos em consideração aqui a doutrina administrativista tradicional, a gente vai perceber uma divisão muito conhecida em prova, que é a divisão proposta pelo saudoso mestre Eli Lopes Meireles. O professor Eli Lopes Meireles, quando fala das espécies de atos administrativos, propõe as seguintes espécies. Ele fala dos atos normativos, dos atos ordinatórios. Eu disse ordinatório, eu não disse ordinário. Ato ordinário, né, Mota? Não, ordinário. Ato ordinário é o ato praticado pelo compadre Washington. Ordinário, danado, ok? Aqui está escrito ordinatório, não está escrito ordinário. Atos negociais, atos enunciativos e os atos punitivos. Então, nós temos aqui o famoso NONEP. Isso aqui não foi eu que inventei, não, tá? Quando eu nasci, já existia. Então, tá aqui. NONEP. Normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Então, são as 5 categorias, as 5 espécies de atos que a doutrina costuma trazer para a gente. Claro que cada doutrinador divide a sua moda. A professora de Pietro não faz essa divisão. O professor José de Santos Carvalho Filho também não faz essa divisão. Mas veja que foi a divisão que a questão pediu. Então, ele, embora não citando a obra do professor Eli Lopes Meireles, essa tradicional foi a que ele cobrou aí. Então, vamos lá. Ato normativo. O que é ato normativo? Normativo lembra norma. Ato normativo, para você ter uma norma, você precisa de duas características: abstração e generalidade. Sendo assim, o que é um ato normativo? É aquele que contém um comando geral e abstrato, visando garantir a fiel execução da lei. Então, o objetivo aí é garantir a fiel execução, a fiel aplicação daquilo que a lei prevê, ok? Que tipo de atos, Moata, tem essa natureza? Bom, a gente pode listar aqui como exemplos de atos normativos: decretos, regulamentos, são atos de competência do chefe do Poder Executivo, resoluções, regimentos, dentre outros. Esses são os principais. Esses atos são classificados como atos normativos. Decretos, regulamentos, regimentos, resoluções, dentre outros. Temos aqui também os chamados atos ordinatórios. O próprio nome está dizendo, ordinatório lembra ordem. Esses aqui, eles disciplinam o funcionamento da administração e a conduta funcional dos agentes. Esses são os atos que têm caráter ordinatório. Exemplos clássicos trazidos pela doutrina. Nós podemos citar aqui avisos, portarias, ordens de serviço, circulares, despachos, memorandos, dentre outros. Aqui estou dando só exemplo, tá? Temos também
os chamados atos negociais. O que é um ato negocial? O próprio nome está dizendo, negocial lembra o quê? Que o particular tem uma pretensão e isso passa pela manifestação de concordância da administração. Então a gente pode citar aqui como atos negociais, veja, pretensão do particular, que conta lá com a concordância da administração. A administração manifesta a concordância com a pretensão daquele particular, por exemplo. Isso é o que a gente chama de ato de natureza negocial. É o caso da licença. Lembrando que a licença é um ato administrativo de natureza vinculada. É o caso também da autorização, que tem natureza discricionária. É o caso da permissão, que também é um ato negocial de caráter discricionário. O caso da admissão, que assim como a licença tem natureza vinculada, e por aí vai. Então, esses atos aqui, eles têm natureza de ato negocial. Eu quero dirigir, preciso dar licença para dirigir. A administração precisa manifestar a concordância com a minha pretensão. Só que eu tenho que cumprir todos os requisitos legais, senão ela não me concede a licença. Para exercer uma atividade profissional, para edificar, construir, por aí vai. Tá? Mesma coisa a autorização. É ato de natureza discricionária, assim como a permissão. É um ato unilateral, discricionário e precário. Tanto a autorização quanto a permissão têm natureza precária, podem ser revogados a qualquer tempo. Também possuem natureza negocial. A admissão, diferentemente da licença, a licença faculta ao particular o desempenho de uma atividade desde que ele preencha os requisitos legais. A admissão está relacionada ao direito à prestação de um serviço público. É vinculada, igual a licença, só que está relacionada ao direito à prestação de um serviço público. Admissão a um hospital, admissão a uma escola, mas tem natureza vinculada assim como a licença. Atos enunciativos, esse aqui o próprio nome já diz, né? Enunciativo, aquele que apenas enuncia, que apenas atesta ou certifica uma situação jurídica, né? Então, aqueles que enunciam, atestam ou certificam uma situação jurídica, esses atos têm natureza enunciativa. Bom, acho que pela definição fica fácil de saber quais são, né? Aqui a gente pode citar a certidão, a gente pode citar o atestado, a gente pode citar o parecer, a gente pode citar a apostila. Para quem não sabe, a apostila equivale a uma averbação. E por aí vai. Então, esses atos aí, eles têm natureza enunciativa. E por fim, os atos punitivos. Ato punitivo está relacionado à aplicação de punição por infração. Ok? Então, se houve alguma infração, a prática de algum ilícito, aí nesse caso temos atos de natureza punitiva. Atos punitivos, a destruição de uma coisa apreendida, a apreensão de mercadoria, a multa é um ato punitivo, a demissão de servidor tem natureza punitiva e por aí vai. Então nós temos aqui diversos atos que têm essa natureza, né? Essas espécies aqui, punitivo, enunciativo, negocial, ordinatório, normativo. Veja que essa questão é uma questão que foge um pouco a um padrão de uma questão de prova de nível superior, porque a gente espera um nível de dificuldade, né? Às vezes numa jurisprudência, que não, ele foi numa classificação doutrinária. Então, se o cara não conhecesse isso aqui, ele ia passar apuros. Ele tinha que conhecer as 5 aí. Reparem que as 5, tinha que saber as 5 aí. Ok? Então, temos aqui normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e ainda o punitivo. O punitivo é fácil de lembrar, só lembrar a penalidade. Aqui tem um monte de penalidade. Enunciativo, não sei se ajuda aqui, ó. Veja, certidão, atestado, parecer e apostila. É só lembrar, apostila para folha, não voar, apostila precisa ter capa. É só lembrar o capa da apostila, certidão, atestado, parecer e apostila ou averbação. Aqui você consegue lembrar, ok? Ato negocial. Negocial também é fácil de lembrar aqui, ó. Licença, autorização, permissão, admissão, ó. Licença, autorização,
permissão, admissão. Moleza de lembrar. Aqui, ó, só lembrar. Lapa. Tá aqui, ó. Negocial, lapa. Isso aqui moleza de lembrar. Principalmente quem é casado, tem que lembrar mesmo, né? Porque quem é casado tem que negociar para ir para lapa. Não pode ir para lapa sozinho, tá? Não pode, senão garra. Aqui, ó. Então, lapa. Licença, autorização, permissão, admissão. Tá aqui. Moleza de lembrar. Ato ordinatório. Ordinatório também fácil de lembrar. Ordinatório lembra ordem. Ao invés de juntar as iniciais, é só você lembrar assim, ó. Ordinatório lembra ordem. Guarde a seguinte ordem, ó. Avisa na portaria que a ordem de serviço é circular com o despacho. Memorandizou? Então, moleza de lembrar. Só juntar tudo aqui, ó. Ordinatório lembra ordem. A ordem que você tem que lembrar. Avisa na portaria que a ordem de serviço é circular com despacho. Memorandizou? Pronto. Nessa frase tu pega 6 de uma vez. Aviso, portaria, ordem de serviço, circular, despacho e memorando. Ok? Então, nessa única ordem você consegue juntar esses 6. E para lembrar dos atos normativos, basta o refrão de um dos maiores pagodes da história do pagode nacional. Aqui, ó. Ó que maravilha. Quero você pra sentir tamanha emoção. Olha aqui, ó. Ó o refrão, ó. Derê, derê. Ó que maravilha. Decreto, regulamento, resolução e regimento. Isso aqui é o som de belo. Você nunca mais esquece os atos normativos. Lembrou do refrão do pagode? Essa aqui tu não esquece mais. Decreto, regulamento, resolução e regimento. Então, moleza de gravar. Não tem como errar isso aqui. Voltando na questão, aí mesmo é que você percebe que não tem como errar. Olha lá. Ele pediu o seguinte: assinale a opção que apresenta, na ordem em que estão, exemplos de atos administrativos enunciativos, normativo, ordinatório, negocial e punitivo. Ele não quer apenas que você saiba isso aqui, ele quer na ordem. Letra A, certidão. Certidão é enunciativo, tá aqui. Regulamento. Regulamento é normativo, tá aqui. Ordem de serviço é ordinatório, tá aqui. Autorização negocial, tá aqui também. Destruição de coisa, punitivo, tá aqui embaixo. A resposta já é a letra A. A resposta já é a letra A. Porque na ordem que ele pediu, veja só a ordem que ele pediu. Aqui, ó. Ele pediu que fosse o primeiro enunciativo, o segundo normativo, o terceiro ordinatório, o quarto negocial e o quinto punitivo. O da letra A já bateu a ordem que ele quer. Olha a letra B. Certidões, beleza, enunciativo. Parecer, parecer não é normativo. Parecer é enunciativo também. A letra B já não pode ser. Letra C, parecer, beleza, enunciativo. Aviso, aviso é ordinatório. Já não pode ser a letra C na ordem que ele pediu. Letra D, parecer, beleza, ato enunciativo. Instrução normativa. Se ele só dissesse instrução, não falasse mais nada, só instrução, seria ordinatório. Como ele falou instrução normativa, ele está falando das ienes. E as ienes têm também natureza normativa. Então até passou. Só que na terceira ele falou licença. A terceira tem que ser ordinatória, licença é negocial. Já está errada a letra D. E letra E, pareceres, enunciativo. Atestado, atestado também é enunciativo. O segundo tem que ser normativo. Ou seja, na ordem que ele pediu, B, C, D e E estão fora. A resposta da questão número 3 é exatamente a letra A de amor. Ok? Letra A é a resposta da nossa questão. Legal até aqui? Beleza? Então, assunto necessário, cobrado numa prova do ano passado. Fiquem ligados, se cair de novo, preciso que todo mundo lembre de todas essas dicas aqui que nós demos. Até aqui, todo mundo comigo? Legal? Beleza, vamos em frente. Próxima aí, a próxima questão é a de número 4, ok? Questão de número 4, vamos lá. A número 4 diz assim: a aplicação de uma multa por um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação do poder disciplinar da administração pública. Essa questão é padrão. Sempre cai alguma coisa assim. Sabe por quê? Essa questão, ela versa sobre poderes administrativos. Só que ela faz aquilo que geralmente a banca faz. Essa questão não foge do padrão normal, que é a confusão entre poder disciplinar e poder de polícia. Não pode confundir. Cuidado para não confundi-los, vem comigo aqui. Vamos lá. Primeiro, o chamado poder
disciplinar. Mota, poder disciplinar? Exatamente. No que consiste o chamado poder disciplinar, pessoal? O poder disciplinar é aquele que permite à administração pública apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Presta atenção agora. Quando um servidor público pratica uma falta, essa falta é apurada e o servidor é punido, veja, poder disciplinar. Eu, Mota, sou servidor público, pratiquei uma falta funcional. A administração tomou conhecimento, apurou a infração, ela abriu uma sindicância, depois pulou para um PAD, processo disciplinar. Eu exerci a minha ampla defesa, mas ao final do PAD eu fui demitido. A demissão do servidor público é a expressão do poder o quê? Disciplinar. Tá claro até aqui? Beleza. Só preste atenção no restante. Apurar infrações e aplicar penalidade aos servidores públicos, olha agora, e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. É aqui que está o pulo do gato. Veja só, quando ele fala que demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, ele quer dizer o seguinte, pode até ser um particular, mas um particular que possua com a administração, pelo fato de estar sujeito à disciplina administrativa, vínculo jurídico específico. Aqui é que está a maldade. Tem gente que pensa assim, se quem está sendo punido é o servidor, então é poder disciplinar. Se quem está sendo punido é o particular, então é poder de polícia. Cara, vai devagar. Porque tem caso que o particular é punido com base no poder disciplinar. E sabe o que tem que acontecer para que isso ocorra? Isso aqui, ó. Aquele particular está sujeito à disciplina da administração. Ou seja, ter um vínculo jurídico específico com a administração. Sabe qual é o exemplo que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro dá na obra dela? O aluno da escola pública. A pergunta é, o aluno de escola pública é servidor? Não, ele é aluno da escola. Ele é um particular, certo? Mas ele não está estudando na escola? E para o aluno da escola pública estudar na escola, ele tem que estar o quê? Matriculado. E se ele está matriculado, a matrícula cria ou não cria entre ele e a escola um vínculo jurídico específico? Um aluno pode ou não pode ser punido pela direção ou coordenação da escola se praticar uma traquinagem? Isso é poder disciplinar, mesmo o aluno sendo particular. Percebeu? Mesmo o aluno não sendo servidor. O aluno não integra a estrutura da administração, mas ele está sujeito às regras da escola porque ele ali está matriculado. Tá claro isso? Então foge dessa ideia de não, poder disciplinar só alcança o servidor público. Não, alcança o servidor e demais pessoas que estejam sujeitas à disciplina da administração. Eu, Mota, sou dono de uma empresa privada, ganhei uma licitação, minha empresa é privada, ganhei uma licitação, assinamos um contrato com a administração pública. A gente fez um monte de besteira no contrato, a administração pública aplicou uma penalidade à minha empresa. Isso é poder disciplinar. Ué, mas a empresa não é privada, Mota? É. Mas quando a empresa assinou um contrato com a administração pública, criou ou não criou um vínculo jurídico específico? Ela passou a estar sujeita à disciplina da administração naquele contrato. E se vacilar, vai ser punida. Isso é poder disciplinar. Tá claro isso? Então, poder disciplinar não é só penalidade a servidor. Pode até alcançar o particular nessa condição aqui. Poder de polícia é diferente. Aí é outra história. Realmente, poder de polícia aí é diferente. Mota, o que é o poder de polícia? O poder de polícia é aquele que permite à administração pública, poder que permite à administração pública condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, direitos, atividades, tudo isso em prol do interesse público, em prol da coletividade.
fundamento do poder de polícia é o interesse público. O fundamento do poder de polícia é o interesse público. Então, o poder de polícia permite à administração condicionar, restringir o uso e o gozo de bens, de liberdades, atividades, direitos, tudo isso em prol da coletividade. Então, quando um veículo é multado porque estacionou em local proibido, poder de polícia. A mercadoria do camelô foi apreendida porque ele está comercializando sem o ok do poder público, ou então a mercadoria pirata, poder de polícia. Interditar a pastelaria da dona China por causa da condição de higiene, poder de polícia. Isso é poder de polícia, não se confunde com poder disciplinar. Tá claro? E nem preciso dizer qual é a tônica da questão da prova, né? A tônica das questões. O cara bota um exemplo de poder de polícia e diz que é poder disciplinar. Bota um exemplo de poder disciplinar e diz que é poder de polícia. Aí entra a maldade que eu falei. Se você ficar naquela vibe assim, se a penalidade é aplicada a servidor, então é poder disciplinar. Se for particular, então é poder de polícia. Vai devagar, porque tem particular que é punido com base no poder disciplinar. Basta que esteja nessa condição aqui. Tem um vínculo jurídico específico. Entenderam a maldade? Cuidado com isso em prova. Volta na questão. Na questão ele está dizendo assim: a aplicação de uma multa, questão 4, por um agente de trânsito. Vem cá, aplicação de multa por agente de trânsito. Isso se dá por causa de quê? Porque ele está sujeito à disciplina administrativa? Não. Aqui é situação geral. Ele está dizendo que retrata um exemplo de aplicação do poder disciplinar da administração pública. Vem cá, multa de trânsito é poder disciplinar? Não, é poder de quê? De polícia. Então a número 4 está o quê? Errada. Tá claro até aqui? A número 4 está errada. Dúvidas? Nada? Beleza, vamos em frente. Questão número 5. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os torne ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. Número 5. Certo ou errado? Essa número 5 é o velho padrão de pegadinha em prova. Ele fala de um instituto se referindo a outro. Vamos lá? Existe diferença entre anulação e revogação. Posso apagar esse lado aqui? A diferença entre anulação e revogação. Vamos lá. Ele utilizou aí a nomenclatura revogar. Peraí, revogar. Revogar é extinguir o ato, tanto quanto a anulação. Só que o fundamento da anulação e da revogação, eles são diferentes. Anulação. A anulação, como a gente sabe, é a extinção do ato por razões de ilegalidade. A anulação é a extinção do ato por razões de ilegalidade, diferentemente da chamada revogação. Revogação é diferente. A revogação é a extinção do ato por razões de conveniência e oportunidade. Então veja, tanto a anulação quanto a revogação são formas de extinção do ato, tanto um quanto o outro. Então, tanto aqui quanto aqui você está extinguindo o ato. A diferença é o fundamento. Na anulação, o ato nasceu com vício, em razão da existência desse vício, ele foi anulado. Essa anulação pode ser realizada tanto pela própria administração pública, em razão do princípio da autotutela, quanto pelo Poder Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lembro que, se esse ato é anulado, já que ele nasceu com vício, presumidamente legítimo, começou a produzir efeitos, chegou aqui, houve anulação. Essa anulação, ela opera efeitos o quê? Retroativo, porque o ato desde o início está viciado. Então, a anulação produz efeito retroativo. E esse efeito retroativo, como a gente sabe,
é conhecido como efeito ex-tunc, ok? Efeito da anulação, efeito ex-tunc, efeito retroativo, T de tunc, T de testa, bateu na testa, ó, cabeça retroage, então efeito ex-tunc. Já no caso da revogação, o ato nasceu legal, produz efeitos legais, o ato é válido, mas por razões de conveniência e oportunidade, a administração resolveu revogá-lo. Quem tem a prerrogativa de revogar o ato praticado pela administração é a própria administração. O Poder Judiciário não pode revogar ato praticado pela administração pública. No caso da revogação, como o ato é válido, o efeito dessa revogação é um efeito não retroativo. E o efeito não retroativo é conhecido como efeito ex nunc, ok? Efeito ex nunc. N de nunc, N de nuca, N de nunc, N de nuca, bateu na nuca, ó, a cabeça não retroage, é prospectiva, é proativa, é para frente. Então, revogação, extinção por razões de conveniência e oportunidade com efeitos ex nunc, não retroage. Detalhe importante, se ele diz na questão que o ato tem vício, não cabe revogação. A revogação não alcança ato ilegal. Você só pode revogar ato válido. Se o ato for inválido, ele tem que ser anulado ou convalidado, que não é nenhuma forma de extinção. Você supriu o vício, a gente já falou sobre isso. Então, extinção do ato por vício é anulação. Se o ato não tem vício, aí é diferente. Revogar, você está extinguindo um ato válido. Um ato é válido, só que por razões de conveniência e oportunidade. Veja que lá na questão de número 5, ele disse, a administração poderá revogar atos administrativos. Poderá, claro, né? Revogar os próprios atos, ela pode. Que possuam vício, putz, aí não, né? Aí não. Se o ato tem vício que o torne ilegal, ele não comporta a revogação, ele comporta a anulação. Aí ele ainda fala, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. Nem é o Judiciário que vai revogar ato praticado pela administração. Os atos praticados pela administração são revogados pela própria administração e não pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário só pode revogar um ato administrativo se ele estiver cumprindo sua função administrativa atípica, ou seja, revogando o ato administrativo praticado por ele próprio. Aí tudo bem, mas aqui ele nem falou disso, ele disse que o ato tinha vício, pior ainda, então não cabe nem revogação. Portanto, essa questão de número 5, ela está errada. Legal até aqui? Então, o número 5 está fora, item errado. Dúvidas?